Ó, o céu, aleluia. Glória a Deus. E gostaria também, né, irmãos, até aproveitando já, agradecer a toda a igreja. A gente sabe a mobilização que acontece quando a gente realiza um arraiá. Então, mobilização para servir aqui. Então, durante o evento todo, no dia anterior, a gente vem aqui para arrumar as barracas, para organizar as coisas. Além disso, né, os irmãos doam, ajudam financeiramente, e eu tenho certeza que tudo aquilo que nós fazemos pela causa do Evangelho, nós receberemos a recompensa da parte do Senhor. Amém? É muito bom quando nós recebemos recompensa de homens, mas acredite, o melhor é quando nós receberemos da parte de Deus. Amém? Nós vamos projetar o Manai News, está ok aí? Da Manai Church em São Vicente. No próximo domingo, teremos o nosso culto de Santa Ceia às 18h30. Um momento especial de comunhão, onde juntos celebraremos o sacrifício de Jesus. Lembre-se de trazer os alimentos para a preparação das cestas básicas. Se você pode contribuir, traga sua doação. Não esqueça, domingo às 18h30. Esperamos por você! Todas as terças-feiras acontecem as nossas células de adultos e adolescentes. No Parque Pitaru, Parque São Vicente e Praia Grande, às 8 horas da noite. E às sextas-feiras acontecem as células de jovens. Também no Parque São Vicente, às 8 horas da noite. Para mais informações, Entre em contato conosco. E fique agora com os acontecimentos dessa semana. Até o próximo. Destacar aqui outros avisos, não são de novos membros. Então, vamos explicar isso aqui para vocês entenderem, né? Então, há uma maneira de você ser membro da igreja, participando aqui da nossa igreja local, então chegando a Cristo e tendo a sua experiência de conversão. E ao ter a sua experiência de conversão, você precisa ser batizado nas águas. Amém? Então, essa é uma ordenança do Senhor. Então, agora, você que é uma nova criatura em Cristo Jesus, o velho tem que morrer. Amém? E ele é sepultado aonde? Nas águas do batismo. Ok? Então, o batismo não é uma coisa opcional. Se eu quiser um dia. Não. Na verdade, a palavra do Senhor nos diz que aquele que crer e for batizado será. Então, uma consequência do crer é ser batizado. Então, se você ainda está com dúvidas do batismo, decida. É importante que você desça as águas, e nós teremos o batismo aqui no próximo domingo, acontecendo no horário do culto normalmente, ok? Mas também eu já sou batizado nas águas, estou sem nenhuma igreja local hoje participando, e quero membrar a Manaim, eu quero estar participando da vida da igreja aqui com vocês. Então, é fundamental que você, então, seja recebido como membro aqui na nossa igreja, ok? Então não tem como pular essa etapa, porque isso é um irmão já pegada do pastor, né? Eu falo assim, arraiá é o maior evento. Isso vai trabalhar também, aleluia. E quinta, entendo, cansa mesmo. Vou de novo, tá? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas, outros retêm o que deve, vai abrir portas diante de nós. Amém? Às vezes há pessoas que elas falam, puxa pastor, não sei, a minha vida não vai para frente, eu não vejo as coisas acontecerem. Aqui é uma coisa que você precisa observar da palavra.
Porque a palavra nos mostra aqui que quando nós somos generosos, nós então veremos riqueza se manifestando, prosperidade financeira se manifestando. Porque a verdade, irmãos, é que quando nós falamos, da prosperidade do Senhor, ela tem muito mais a ver com o nosso coração do que a ver com o dinheiro, sabia disso? Então, quando eu sou generoso, o que eu estou mostrando para o Senhor? Que eu tenho um coração pronto para abençoar. Amém? E por isso, então, o Senhor vai manifestar prosperidade cada vez maior na minha vida. Agora, quando eu fico com medo, não vou entregar, não vou fazer isso, não vou ajudar, porque eu tenho medo que vai faltar, de alguma maneira, nós não desfrutamos daquilo que o Senhor pode e quer fazer nas nossas vidas. Portanto, o Senhor nos chama para que nós sejamos cada vez mais generosos. Posso ouvir o amém? Generosos. E assim, irmãos, eu me alegro com os irmãos, porque no Arraiá eu vi uma disposição à generosidade dos irmãos. Amém? Não ouvi nenhuma reclamação. Não ouvi nenhuma murmuração. Esse pastor toda hora está fazendo alguma coisa aí na igreja, está pedindo ajuda. Pois é, eu peço mesmo, porque não tem quem peça, tem que ser eu. Então eu vou pedir, irmãos, vamos fazer o evento. Nós queremos levantar recursos para fazermos lá a FRA, porque precisamos, né? Queremos fazer coisas com as crianças, mas precisamos para isso de recursos. E você sabe, não é muito fácil chegar aqui e pedir para os irmãos, né? Mas eu tenho visto cada vez mais generosidade na vida dos irmãos. E eu me alegro com isso. Amém, querido? Porque quando nós somos generosos, de alguma maneira, nós estamos dando espaço para que o Senhor venha nos abençoar e nos fazer prosperar ainda mais. Quanto mais generoso eu sou, mais eu estou atraindo o favor de Deus sobre a minha vida. E é fato, quando nós ofertamos, quando nós entregamos, a colheita do Senhor pode ser rápido, pode demorar um pouco mais, mas ela certamente virá. Você crê nisso? Então a palavra diz que se nós semeamos muito, nós também colheremos muito, abundantemente. Nós precisamos crer nessa palavra do Senhor. Por isso que você lembre-se de entregar os seus dízimos, devolver aquilo que pertence ao Senhor, mas também de você ser um ofertante generoso. Eu creio que cada oportunidade que nós temos de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas é uma oportunidade de nós também demonstrarmos um coração generoso na presença de Deus. Amém? Então nós vamos separar os nossos dízimos, separar as nossas ofertas. Aí na tela nós vamos colocar aí o Pix da conta da igreja, para que você possa também ofertar dessa maneira, caso você queira. Nós temos envelopes. Então, se você quiser ofertar com envelope, você levanta a mão aí, os servos vão levar para você envelope, a fim de você semear nessa noite. Caso você queira ofertar ou dizimar com cartão, seja débito ou crédito, você pode vir aqui à frente com o Humberto e ofertar dessa maneira. Lembrando aí na tela, então, nós temos o Pix da igreja, que é o CNPJ, e tem o QR Code que você pode, então, mirar aí e facilitar para você entregar a sua oferta, o seu dízimo nessa noite, honrando ao Senhor, reconhecendo que Ele tem abençoado você e de alguma maneira você precisa crer e pode crer que de fato o Senhor vai manifestar sim sobre as nossas vidas. Eu creio muito nisso, irmãos, maior prosperidade. Amém? A mão do Senhor não está fechada para nos abençoar, pelo contrário, a mão do Senhor está aberta para nos abençoar, por isso que tenhamos um coração disposto, generoso, e assim eu tenho certeza que desfrutaremos de maior prosperidade na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está pronto aí, pode ficar em pé. Aleluia. Erga aí o seu envelope, se você fez um Pix, usou seu celular, ergue o seu celular aí. Erga suas mãos. Pai, nós consagramos nessa noite os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, e reconhecemos que todo dia há uma oportunidade de nós semearmos, Senhor.
A tua palavra diz que nós devemos semear de dia, de noite, porque não sabemos qual então dessas sementes irá de fato germinar mais rapidamente. Por isso, nós cremos na provisão do alto, na colheita do alto. Manifesta, Pai, sobre as nossas vidas. Nós queremos provar, como bendito aqui, Senhor, por Salomão, que quando nós somos generosos, nós veremos maior riqueza se manifestando, maior prosperidade se manifestando. Nós tomamos essa palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. E o Senhor acha em nós aqui, homens e mulheres, jovens, crianças, com corações generosos na Tua presença, Pai, que têm disposição, porque amam a Tua igreja, porque amam o Teu reino, entregam, abençoam, servem com os seus recursos, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, querido, traga a sua oferta, traga o seu dízimo com fé, com alegria no seu coração, amém? Aleluia. Daniel, obrigado. Amém, irmãos. Hoje eu vou ministrar uma breve palavra e gostaria de orientar, cadê os adolescentes, os teens? Levanta a mão, deixa eu ver se tem adolescente aqui hoje. Mas tem que estar animado, deixa eu ver. Está animado ou não? Cadê os teens aqui nessa noite? Oh, Jesus. Ok, então pode ir. Vai lá hoje com a Vanessa, vocês serão ministrados. Vanessa, 30 minutos eu termino aqui, para a gente começar, tá? Irmãos, hoje eu vou ministrar uma palavra breve, nós teremos formatura, e, aleluia, e, portanto, não posso aqui alongar muito. Hoje eu quero ministrar aos irmãos sobre a lista dos vencedores. Hoje, como é noite de formatura, nós precisamos lembrar, sim, de uma verdade, irmãos. O Senhor nos chama para vivermos como vencedores, amém? Vencedores. E quando falamos sobre ser vencedor, o mundo, ele tem uma ideia do que é ser vencedor. É ou não é verdade? Então, o mundo entende que ser vencedor é o quê, irmãos? Alguém sabe me dizer? Ter muito dinheiro? A maioria só pensa nisso, né? Pois é. Sabemos que o dinheiro tem o seu valor, a sua importância. Amém? Mas não é tudo, né? Por isso que o Senhor nos aconselha que nós não venhamos, né, juntar aqui, ficar vivendo uma vida preocupado apenas em juntar tesouros aqui na terra. Mas sim devemos juntar tesouros no céu. Essa é a promessa, a palavra do Senhor. Amém? Porque lá o ladrão não vai roubar. Aqui ele rouba, é na verdade. Mas lá ele não vai roubar. Então, aquilo que nós fazemos para o Senhor, de fato, nós veremos a sua colheita, da sua recompensa sobre as nossas vidas. Então, quero ministrar essa palavra aos irmãos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, nós apresentamos a tua palavra diante de ti nessa noite. Que seja um momento de edificação. Essa é uma noite, Pai, especial, onde nós queremos celebrar aqui com irmãos que foram vencedores, concluíram curso, Pai, nesse ano, que iniciaram no início desse ano. Pai, eu tenho certeza que aquilo que eles fizeram, semearam, eles já estão recebendo a recompensa do Senhor, Pai. Queremos ser a cada dia uma igreja de crentes vencedores, que cumprem o propósito de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós vamos ler lá em Romanos 16, aqui é daqueles capítulos que muitas vezes nós acabamos pulando da Bíblia, né, quando estamos lendo ali, porque Paulo ele começa a citar ali irmãos que estavam com ele na jornada da fé. E nós podemos aprender então, aqui com Paulo, que há irmãos que eles são vencedores,
Amém? Vê se tem um vencedor aí do teu lado. Olha aí para o teu irmão. Olha aí para a tua irmã. Amém? Diz assim a palavra do verso 1 em diante. Paulo diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto. Olha que nome bonito para o seu filho. Quando tem algumas irmãs aí grávidas, né? Você já pode considerar Epêneto. Olha que coisa linda. Primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Aleluia. Pois é. Dupla caipira da época de Paulo, edificando a igreja. As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Aleluia. Passei no teste aqui do fonoaudiólogo. Hein, irmãos? Foi aprovado? Interessante que quando nós lemos, então, esses nomes, pode passar por gentileza, Larissa? Então, é como aqueles nomes que aparecem quando termina o filme, né? Você está lá vendo o filme, aí começa a aparecer aqui os nomes, né, de quem contribuiu para que o filme existisse. E essa parte aqui, o que você faz? Você continua lendo? Você tira o filme, né? Ou você levanta lá da cadeira do cinema e vai embora. Então, a gente até gosta do filme, mas a gente não está muito preocupado, interessado de quem, né, compôs ali a canção, ou fez aquela trilha toda, porque o que nos interessa é o filme. Mas a gente tem que entender que no reino de Deus, irmãos, Deus valoriza cada pessoa que está envolvida na sua obra. Amém, irmãos? Nós estamos fazendo algo aqui que para o mundo, isso aqui é perca de tempo. Mas para nós tem muito valor. Quando nós estamos reunidos, edificando, sendo igreja, cumprindo o propósito de Deus, posso ouvir o amém? Então Paulo, ele foi um homem levantado por Deus, que trabalhou muito pela causa do Evangelho. Quando nós pensamos sobre igreja, quando nós pensamos no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nós só lembramos então de Paulo, mas a verdade é, Paulo não trabalhou sozinho. Havia irmãos com ele. Havia irmãos que estavam ali edificando a igreja, que estavam chegando nas cidades e ali então propagando o evangelho do reino de Deus. E Paulo reconhecia isso, por isso que lá em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, para frente, e sua graça que me foi dada ou concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, sempre que nós pensamos, irmãos, na edificação da igreja, numa obra, precisamos compreender, nada é feito sozinho. Amém? Então, é normal que cada igreja ou cada obra tenha ali um líder, mas nada grandioso no nome do Senhor é realizado, é feito sozinho. É preciso que nós tenhamos uma mentalidade de que nós somos
o corpo, amém? Fazemos parte do corpo de Cristo. E por isso, cada membro da igreja tem a sua função, é relevante e importante. É ou não é verdade? Todo membro. Então, estou aqui pregando, então obviamente que a minha boca ela é muito importante para isso, sim ou não? Pois é, mas não é apenas isso. Meus olhos, de alguma maneira, estão lendo aqui a palavra, está cooperando, sim ou não? Os meus ouvidos. Então, a verdade é, todo membro do corpo, ele é significante e importante. Por isso você é importante na obra de Deus. Diga isso para o seu irmão, fala para ele, você é importante aqui nessa igreja. Amém, querido? Fala para outro irmão, você é importante aqui nessa obra, querido. Você é importante. Sabe? Aleluia. Por isso você não pode desanimar, amém? Porque senão todo o corpo sente. É que nem quando nós fazemos reuniões, encontros, e tem irmão que falta, que não vem, a gente fica triste, puxa, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Era importante que estivesse aqui conosco hoje. Porque todo membro do corpo é importante. Então, há uma importância de se envolver na vida da igreja. De estar participando de uma célula, vindo nos cultos, participando dos eventos, porque isso nos aproxima cada vez mais e nos une ao propósito de Deus. Amém? Então, eu quero destacar aqui hoje, irmãos, sobre essa lista de Paulo, essa lista que nós estamos chamando de lista dos vencedores. E aí, primeiro aqui que é citado por Paulo, era a irmã Febe. E a irmã Febe, ela é daquelas que patrocinam a obra. O texto diz assim, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido o quê? Protetora. Essa palavra protetora no original é patrocinadora. Ou seja, isso nos faz entender que essa irmã, ela ajudava Paulo financeiramente, para que ele pudesse concentrar-se na edificação da igreja, na edificação da obra. Então, acredite, querido, quando você dizima, quando você oferta, você está falando o seguinte: eu quero que essa obra permaneça, eu quero que ela continue, eu não quero que essa porta aqui se feche para propagar o evangelho, não, eu quero que permaneça, eu quero que continue, eu quero que possamos ter um lugar cada vez melhor para recebermos pessoas, para recebermos crianças, amém? Então, servir e ofertar são tipos de obras que serão sim recompensadas pelo Senhor. Talvez a gente ache que só o fato de estar aqui servindo, ou o nosso tempo, energia, é isso que vamos ter recompensa. Não, cada vez que você dizima e oferta, creia, querido, o Senhor vai te recompensar por isso. Porque você se levanta como alguém que é um patrocinador da obra de Deus. Amém, querido? Aí no mundo nós vemos eventos acontecendo que são patrocinados por grandes empresas multinacionais, é ou não é verdade? Elas fazem, né? A gente tem tido aí, tem visto, né, shows que têm acontecido gratuitamente, mas sabe, nada é de graça. Alguém está pagando por trás. Sejam impostos, sejam grandes empresas, estão patrocinando aquilo. Da mesma maneira, quem que se levanta para patrocinar a igreja? Olha aí para o seu irmão do lado aí. Fala, é você, meu irmão. Você é convidado para isso. Esse é um privilégio. Amém, querido? Então Paulo lhe recomenda a essa irmã, porque ela serviu a igreja contribuindo financeiramente. Isso faz parte dos vencedores, amém, querido? Ajudar financeiramente a obra de Deus. Segundo, há aqueles que dão a vida e se desgastam pela obra. Olha o que Paulo diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria... Oh Jesus, quem são os irmãos aqui que tem essa disposição? Hein? Correr esse risco de ter a sua cabeça aí decapitada. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas
dos gentios. Ou seja, Paulo reconhece que há pessoas que estão na obra e que elas dão a vida pelo ministério, pela igreja. Amém, querido? Nós já temos gente demais criticando a igreja. É ou não é verdade? Aí fora, pessoas que às vezes se decepcionaram com a igreja. É triste, realmente. Eu já tive situação assim também, decepcionado no passado. Eu participava de uma igreja e essa igreja literalmente, eu tinha 12 anos de idade, essa igreja literalmente fechou. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço da vida? Se o próprio pastor está desistindo, o que eu faço? Mas, eu lembro, me afastei do Senhor por um tempo, por esse motivo, não soube lidar com a situação, mas é um fato que se desgastar, se doar pela igreja, é algo que apenas os vencedores fazem, amém, querido? Só os vencedores fazem. Porque o que nós fazemos aqui, nós fazemos e fazemos por amor ao Senhor, amém? Esperando um dia ter recompensa do Senhor. Então, há aqueles, segundo Paulo aqui, que se desgastam. Mas por que se desgastam? Porque sabe que tem algo que estão fazendo que há um valor eterno. Amém, irmão? Há um valor eterno. Aquilo que você faz pela causa do Evangelho tem valor eterno. Virá uma recompensa da parte do Senhor. Por isso não é perca de tempo. Amém? Os irmãos aqui, né? Cadê os formandos aí? Levanta a mão. Aleluia. Esses irmãos aí tiveram, todas as quintas-feiras, tinham um compromisso aqui no prédio da igreja. Né? De estar aqui participando, ouvindo, sendo instruído. Deixaram outras coisas para receber instrução da palavra. De alguma maneira, talvez tiveram algum prejuízo financeiro. Não é verdade? Deixar de trabalhar, ou deixar de ter tempo com a família. Mas é inevitável, querido. Quando nós precisamos sempre entender isso, irmãos. O que tem valor eterno é aquilo que nós fazemos, que em algum nível de sacrifício nós enxergamos. Amém? Então, ser um cristão envolve o quê? Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Então é natural que em algum momento eu vou fazer coisas que minha carne não quer. Mas pela igreja. Amém? Pelo nome do Senhor. Então, tem gente que é assim, que não se poupa. Corre risco junto. Por quê? Porque ama para valer. Esse tipo de gente será contada diante do Senhor. Nada daquilo que você faz será esquecido. Amém, querido? Tudo que você faz está já na presença do Senhor e você será recompensado por isso. O que mais? Há outros que fazem aqui parte dessa lista aqui, são aqueles que chegaram primeiro. Então, Paulo diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo aqui está lembrando aqueles que chegaram primeiro. Tem gente aqui que chega no meio do processo, amém? E glória a Deus por isso. Talvez você está aqui na igreja tem poucos meses, talvez um ano, mas tem irmão que está comigo aqui já tem 10 anos edificando a igreja. Cadê esses irmãos? Então, desde o início aqui dessa obra. Amém? Que estão aqui desde o início. Esses irmãos merecem honra, sim ou não? Por quê? Porque eles chegaram primeiro. Passaram calor comigo quando não tinha ar-condicionado, não é? Serviam as crianças lá num espacinho bem pequeno, que não podia falar muito alto, que já atrapalhava o culto, não tinha como ouvir nada do culto, dos adultos. Então assim, são pessoas que começaram lá atrás, e por isso elas perseveraram até aqui, e são honradas por isso, amém, querido? Então são pessoas que precisam ser honradas, por quê? Porque chegaram primeiro, chegaram antes, então viu tudo acontecendo, né? Então, até mesmo me lembrando, né? Ontem a gente estava aqui no Arraiá, e muita gente participou, né? Quase 250 pessoas aqui, pelo que nós contamos, mas teve Arraiá com poucas pessoas, quem lembra? Que a gente fez, preparou tudo, e cadê o povo? Ou esfriou demais, né? Ninguém veio, ou choveu, cadê? Mas os irmãos estavam lá, fiéis. Estamos aqui, pastor, servindo, aleluia. Glória a Deus por esses irmãos, amém? Quarto, aqueles que trabalharam muito. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Se tem algo que toda igreja, desde a época de Paulo tem,
é uma irmã chamada Maria. Cadê as Marias aqui? Oh, aleluia. Sempre tem uma Maria, não tem jeito. Glória a Deus. Às vezes eu fico em dúvida se era Eva mesmo na criação ou se era Maria. Talvez era Eva Maria, não lembro. Porque Maria sempre tem. Em toda a história bíblica aqui a gente vê Maria. E aqui Paulo, então, que ela foi alguém que trabalhou muito. Saiba, o seu trabalho no Senhor será recompensado, querido. O seu trabalho no Senhor será recompensado. E nós temos que reconhecer, você que faz parte de uma célula, você vê ali o seu líder, né, trabalhando, desgastando, fazendo. Reconheça isso. Amém? Quando ele te chamar, não fala, puxa, como meu líder é chato. Não, você tem que falar, puxa, como ele é uma bênção. Se ele está atrás de mim aqui, me perguntando, me chamando, é porque ele me ama. É porque eu tenho um valor para esse irmão. Aleluia. Amém? Então, há aqueles que trabalham muito, que sejamos encontrados assim pelo Senhor, amém? Que trabalham, que servem, estão aqui para cumprir o propósito de Deus. Quinto, há aqueles que também passaram por pressão junto conosco. Verso 7 diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Mas aqui então, segundo Paulo, eles eram companheiros de prisão. Tem gente que na hora da glória, da maravilha, está junto. Mas na hora da pressão, na hora que você é abandonado, na hora que você é preso, na hora que você é esquecido, ou não pode fazer como fazia antes, você então é completamente esquecido. Mas aqui nós vemos então que Paulo, ele lembra desses irmãos, estavam comigo, companheiros de prisão, não me deixaram, não se escandalizaram por causa das algemas, mas continuaram ao meu lado. Então é um fato, irmãos, que a pressão, quando vem, ela vai testar todos nós, não é mesmo? E a pressão, ela vem, até mesmo quando nós estamos aqui edificando a igreja, e ela vai testar muitas vezes quem está perto de nós. Pessoas que permanecem com você no dia da pressão, são pessoas que também permanecerão com você e serão recompensadas naquele dia da parte do Senhor. Você crê nisso? É inevitável. Nós passaremos pressões. Passaremos. Mas avalie quem está com você na pressão e quem te abandonou na pressão. Amém? Paulo não foi deixado por esses irmãos, continuaram com ele. Sexto, há aqueles que são verdadeiros amigos. Paulo faz uma menção então aqui a um homem chamado Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Sabe, tem pessoas que Deus coloca na igreja, que você pode contar, é um amigo que Deus te deu. Há amigos do Senhor que Ele te deu, que estão aqui conosco, amém? Porque quando nós falamos de amizade, amizade é uma coisa muito séria, amém, querido? Ah não, meu amigo é aquele que está lá no trabalho comigo e tal, mas é ímpio, não professa o Senhor, às vezes te dá conselhos que não são conselhos puros e santos. Avalie essa amizade. Seus verdadeiros amigos se encontram na casa de Deus. Amém? Dá uma olhada aí na frente, para trás aí, vê se tem amigos aqui seu. Amém? Sabe, amigos que gostam de você facilmente. Você não tem que forçar não, nem implorar pela amizade, não. Automaticamente o Espírito Santo, ele dá uma liga. Amém? Há pessoas que o Senhor colocou aqui ao seu lado para ser seu amigo. Cultive relacionamento, cultive amizade, amém? Amizade com pessoas que vão fazer com que o seu amor pelo Senhor aumente, que você queira buscar mais a Deus. Esses são os verdadeiros amigos, amém? E não aqueles que dão conselhos, né, mundanos, pecaminosos, não. Seus amigos estão aqui na casa do Senhor, amém, queridos? Então, procure, né, priorizar isso, andar com gente de Deus, andar com seus irmãos. Eu tenho certeza que isso abençoa a sua vida, amém? Sétimo, há aqueles que cooperam com a obra, verso 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques.
Então, na obra de Deus, tem espaço até mesmo para pequenas ações. Amém? Às vezes você fala, puxa, pastor, mas eu estou fazendo tão pouco. Mas saiba, aquilo que você está fazendo já é importante. Amém? Não deixe ninguém dizer nada ao contrário disso. É óbvio, aqueles que vão se desgastar mais, sim ou não? Vai ter. É esperado isso, é natural isso. Aqueles que às vezes vão fazer pouca coisa, mas é importante, é relevante. Amém? Não podemos também ficar chateado com o irmão que às vezes está fazendo pouco, não, glória a Deus. Se é o máximo que ele está podendo fazer, aleluia, glória a Deus. Amém? Porque está cooperando com a obra do Senhor, amém, irmãos? E quem coopera não será esquecido naquele dia, será recompensado por Ele. Quantos querem essa recompensa da parte do Senhor? O que mais? 8º, aqueles que são íntegros. Verso 10. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Ou seja, aqui nós vemos então, irmão, aprovado em Cristo, ou seja, foi aprovado entre os irmãos. Uma pessoa que tem um caráter correto. Amém, querido? Pessoas assim receberão um galardão na presença de Deus, porque deram um bom testemunho do Senhor. Amém? 9, os que são parentes e estão na obra com você. Você tem algum parente na igreja aqui? Glória a Deus por esses irmãos que também são seus parentes. Olha o que Paulo diz: saudai meu parente Herodião. Ou seja, Paulo também tinha um parente envolvido na obra de Deus. Então, seja grato pelos parentes seus que estão aqui na obra do Senhor, amém? Às vezes são seus pais, às vezes é filho, às vezes é irmão, né? Às vezes é um primo, cunhado, mas valorize isso, seja grato ao Senhor, amém? Há algum parente seu aí? Dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Obrigado, gratidão aí pela sua vida. Fala para ele em nome de Jesus. Amém? 10º, aqueles que trabalharam no Senhor. Verso 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérsia, de que também muito trabalhou no Senhor. Interessante isso. Paulo, ele está sempre preocupado com quem trabalhava na obra, porque o Senhor levará em conta naquele dia o quanto nós trabalhamos. Sabe, querido, aquilo que você faz desse mundo, para esse mundo, vai ficar aqui. Mas aquilo que você faz para o Senhor, você vai ter recompensa naquele dia. Amém? A gente não consegue hoje mensurar isso, porque isso é viver pela fé, é esperar a recompensa dele. Interessante aqui que o verbo trabalhar, usado no grego, significa ficar cansado. Quantos aqui já ficaram cansados fazendo a obra do Senhor? Então, temos que fazer alguma coisa para você ficar cansado. Pastor, estou cansado. É esperado. Em algum momento você fique cansado, né? Quem já serviu no encontro aqui? Depois de 3 dias, como é que você está? Cansado. Por dentro, animado, feliz, alegre, né? Mas o corpo cansado. Precisa de um dia para poder renovar, não é assim? Então é isso que Paulo está falando. Ficar cansado, fatigado, exausto, com labuta, carga ou aflição. Então, até isso, diante do olhar do Senhor, é algo que importa. É algo que você vai ter recompensa. Posso ouvir o amém? Essas 2 irmãs trabalhavam única e exclusivamente pelo Senhor. E elas esperavam a recompensa do Senhor. Tem gente que trabalha na igreja esperando a recompensa dos homens. Mas esse não deve ser o nosso coração. Amém, irmãos? De verdade, porque senão isso vai tornar-se para você uma pedra de tropeço. É natural que é esperado, sim, que haja honra. Porque a palavra diz que nós devemos honrar uns aos outros, sim ou não? É esperado isso. Mas não devemos viver constantemente nessa expectativa. Porque isso vai tornar-se um problema para você. Amém, irmãos? Da mesma maneira, eu sou pastor, Deus me chamou. Mas eu faço isso, claro que eu amo os irmãos, sou feliz demais com os irmãos são um presente na minha vida. Mas a recompensa eu espero de Deus. Amém?
Por quê? Porque eu sei que às vezes posso gerar uma expectativa e não ser suprida, não ser atendida. Mas acredite, aquilo que você espera do Senhor, você vai ser correspondido. O Senhor vai te recompensar. Você crê nisso? Então aqui Paulo diz que há uma recompensa para aqueles que trabalham, e trabalham com esse coração. 11º, estou encerrando, irmãos. Aqueles que são como mães para nós, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Interessante isso. Então a mãe de Rufo serviu no ministério de Paulo e cuidava dele como se fosse uma mãe. O apóstolo então estava agradecendo por isso. Atitudes maternas não serão esquecidas. Amém? Então, especialmente, né, você, mulher, às vezes há pessoas que Deus vai colocar na vida da igreja, mais jovem, para que você instrua, para que você abençoe, para que você atue com generosidade. Amém? Observe isso. 12. Os que se tornaram pastores e líderes. Romanos 16,14 diz: saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Os irmãos aqui citados, são citados porque eles eram os que lideravam sobre os demais irmãos. E aqui, querido, nós precisamos entender isso. Há sim uma recompensa para aqueles que se dispõem a cuidar dos outros. Amém? Tem gente que fala: pastor, eu não vou cuidar de ninguém não, minha vida já não está fácil. Ainda vou cuidar de outros. Pois é, mas deixa eu te contar, não está fácil para ninguém. Amém? Mas eu creio muito numa coisa, que quando você, mesmo com os seus problemas, se dispõe a ajudar outros, a orar por outros, a cuidar dos outros, eu tenho certeza, querido, que o Senhor cuida dos seus problemas. Porque a palavra diz isso: quando eu busco em primeiro lugar o reino, as demais coisas me serão acrescentadas. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida disso. Então, cuide daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Sabe, eu procuro ser fiel no meu ministério. Os irmãos sabem, nós temos empresa, eu e minha esposa, e poderíamos nos desgastar mais das empresas, mas louvo a Deus porque Ele colocou pessoas que, juntamente comigo, estão cumprindo o chamado lá dentro, né? Temos algumas aqui que estão lá trabalhando, ajudando, e eu sei porque, de alguma maneira, eu tenho procurado entregar o meu tempo melhor para o Senhor, e a recompensa virá dele. Amém, querido? Então, é natural que um líder, ele vai se desgastar mais, é natural que ele vai ter menos tempo, muitas vezes. E o diabo, ele vai querer nos fazer pensar que o trabalho do líder é um trabalho insignificante, um trabalho que não faz diferença, mas se está na palavra do Senhor é porque é um trabalho importante. Amém, querido? Sabe, honre seu líder, abençoe seu líder, seja uma bênção na vida dele, porque ele se dispôs a cuidar de você, a cuidar de outros, a ser uma bênção na vida de outros. Em tempos que as pessoas só pensam no próprio umbigo, ela tem disposto do seu tempo, da sua energia para cuidar de outras vidas, e isso realmente vai ser recompensado pelo Senhor. Você crê nisso? Eu não tenho dúvida. Mas também, por fim, 13, há aqueles que recebem a igreja, a célula na sua casa. Verso 15 diz assim: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Essas pessoas aqui, quem eram? Eram anfitriões da célula. Então, na nossa igreja, há aqueles irmãos que recebem a célula em casa, que são anfitriões de célula. Quem aqui recebe uma célula na sua casa? Levanta a mão. Glória a Deus por esses irmãos. Amém? Tem irmão aqui que lidera e ainda recebe célula em casa. Aí a porção é dobrada. Aleluia. Amém? Então, na nossa estrutura de igreja, há esses irmãos que eles se dispõem ali toda semana, abre a casa para receber os irmãos. E naturalmente, você sabe, né? Vai receber ali gente, pode acontecer alguma coisa, pode quebrar alguma coisa, pode sujar algo. É ou não é verdade? Mas saiba, querido, você está semeando algo. A recompensa do Senhor virá, porque você recebeu aquilo que para Ele tem de mais valor nessa terra. O que tem mais de valor para o Senhor aqui na terra? A sua igreja, os seus filhos.
Aí você está abrindo a porta da sua casa para receber os filhos de Deus. Aleluia, você vai ser recompensado por isso, meu irmão. Vai ser recompensado. Eu sei que tem dia que o diabo vai falar na sua mente: puxa, para que você foi inventar isso? Tanta coisa que você tem que fazer e ainda recebe gente na sua casa. Pede para outro abrir a casa. Mas saiba, querido, se o Espírito Santo colocou em algum momento esse desejo no seu coração, é porque o Senhor também já está preparando recompensa por isso. Amém, querido? Então, esses irmãos também são dignos de honra, porque recebem a igreja na sua casa. E isso é uma obra que será contada diante de Deus. Você crê nisso? Amém? Saiba, Deus não se esquece daquilo que você faz, querido. A palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas receberemos a recompensa por parte dEle. Você crê? Eu creio nisso. Amém? Feche seus olhos, sentado mesmo. Eu gostaria de fazer uma oração por isso nessa noite. Pai, no nome de Jesus, aqui, Senhor, uma igreja que quer ser vista como uma igreja de vencedores. Pai, por isso, vem levantando aqui, Senhor, entre nós, homens e mulheres comprometidos com a Tua causa, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a igreja do Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, Pai. Na verdade, para nós é um privilégio termos sido não apenas chamados, mas também termos sido escolhidos como servos do Senhor. Pai, levanta aqui entre nós, Pai, homens e mulheres, que são verdadeiros servos, que são homens e mulheres chamados, que são vencedores. Pai, eu oro aqui nessa noite por cada líder, Pai, vem capacitando, ungindo, dando a eles graça, unção, revelação. Pai, cada anfitrião que tem aberto ali a sua casa semanalmente, que eles possam desfrutar, provar da bênção de Obed-Edom. Declaramos prosperidade na vida desses irmãos. Pai, irmãos que têm servido aqui nos cultos, servido as crianças, servido na célula, servido, ó Pai, cooperando nos eventos, Senhor, em algum ministério atuado, Pai, que eles possam receber do Senhor toda a recompensa. Pai, manifesta, libera sobre nós cada vez mais, ó Pai, graça e favor para continuarmos cumprindo o Teu chamado. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor.